Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um Xbox 360. Segundo o cliente, ele está com luz vermelha. Eu vou fazer o orçamento dele aqui e vocês acompanham aí no vídeo. Bom, aqui está o game já desmontado, né? Eu já fiz uma limpeza na placa dele também. Tava bem suja. A carcaça tá ali, ó, toda desmontada. Dá para ver que o game está desmontado ali. E agora eu vou partir para fazer o orçamento. O que acontece? Esse videogame, segundo o cliente, ele liga e dá luz vermelha. Quando liga e dá luz vermelha, ele indica que tem algum problema na placa. O cliente pediu para a gente fazer a troca da pasta térmica. Segundo ele, ele viu no YouTube que era só trocar a pasta térmica e o game voltava a funcionar. Mas o que acontece? Eu gosto sempre de deixar tudo bem explicado para o cliente para não ter algum problema depois. Nesse caso, a pasta térmica, qual que é a função dela? É fazer, vamos dizer assim, a ligação entre o processador com o dissipador de calor. Quando você coloca simplesmente o processador, o dissipador em cima do processador, ali no meio cria um vácuo. Então o calor não consegue transferir o calor do processador para o dissipador e fazer a dissipação do calor, né? E aí o que acontece? Isso daí vai criando uma massa ali dentro de calor, vai aumentando até que o videogame superaquece e desliga. Então quando você faz a troca da pasta térmica, você faz, vamos dizer assim, você remove aquele vácuo, aquele oco que fica entre meio os dois. E aí o calor ele consegue passar de uma superfície para outra. É como se fosse uma cola, uma extensão, né, vamos dizer assim. Aí tem vários tipos de pasta térmica, tem metal líquido, tem manta térmica, tem, enfim, tem uma série de coisas, né? Nesse caso, o 360 usa pasta térmica, né? A pasta térmica que a gente trabalha aqui é uma boa pasta térmica. Eu uso geralmente ou a GD900 ou a Snow Dog. Normalmente eu estou usando a Snow Dog, estou preferindo porque eu compro de quantidade grande, então acaba saindo bem em conta. E aí o que acontece? O cliente pediu para limpar e fazer a troca da pasta térmica. Chegando aqui, eu já fiz o teste no videogame. Esse game está com erro 0110 ou 0110. Esse erro geralmente ele está relacionado a defeito nas memórias, pode ser solda fria, pode ser memória com defeito ou pode ser solda fria no processador. Geralmente é um defeito de comunicação entre esses componentes, né? O Xbox é uma mãe para gente, para fazer o conserto, porque geralmente ele dá um diagnóstico prévio, né? Ele dá o erro 00, alguma coisa, e aí você consegue saber mais ou menos o que pode ser. Nesse caso, ele é um Xbox LT, tem as marcas aqui de desbloqueio, ele não tem o chip RGH e nem é o RGH3, mas ele tem esse desbloqueio. Eu sei porque esse videogame, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele veio aqui pra gente fazer a troca do motor lateral do leitor do videogame. O videogame, ele não conseguia movimentar ali o canhão, né, ou a unidade ótica. E aí a gente fez a troca, o videogame funcionou. Porém, agora, praticamente 2 anos depois, deu esse defeito. Tá bom, então, expliquei para o cliente, né, que seria feito um orçamento e que o defeito que ele pediu para a gente solucionar, para a gente fazer, né, não necessariamente é esse problema. O que acontece? Quando o cliente fala, ó, troca pasta térmica porque eu vi na internet que é só trocar e funciona. Na internet, eles pegam mais ou menos como base o porquê que funcionaria isso. Geralmente é pessoas que fazem isso em casa, de forma caseira, não é nenhum profissional, nenhum técnico, nem nada, né? E eles veem que funciona e deixa o vídeo, a dica lá. O que acontece? Por que em alguns casos funciona isso? Porque a pasta térmica, quando você remove ela e coloca uma nova, vamos, por assim dizer, que o defeito do seu videogame é o erro 0101, que geralmente é relacionado à solda fria no processador. Então, quando você remove essa pasta térmica, você coloca uma pasta nova por cima. Quando você coloca o dissipador de volta no lugar, ela cria uma leve pressão que é aonde volta a dar o contato
da esfera com a placa-mãe. Então, não necessariamente você solucionou o problema, mas você postergou por mais um tempo o teu videogame funcionar. Essa maneira é a maneira errada de consertar, né? Você cria um conserto paliativo, logo ele vai voltar a dar esse mesmo defeito. Assim que a pasta ela espalhar mais pelo processador, ela vai voltar a dar esse defeito. Da mesma forma, o pessoal faz com o secador de cabelo. Pega o secador de cabelo, joga calor em cima aqui do processador, ele vai criar, vai fazer com que o metal dê uma leve expansão. Essa expansão às vezes é o suficiente para a solda lá se fundir novamente com a placa, né? E aí é onde volta a funcionar o game, porém depois de um tempo volta a aparecer o defeito. Então o vídeo já está bem grande, né? Eu vou colocar aqui o dissipador, mas é importante mostrar porque às vezes o cliente vê no YouTube o vídeo do conserto, mas não é tão simples. Aqui eu vou usar um dissipador, talvez até o game volte a funcionar agora. Eu vou ligar aqui o cabo HDMI. Vamos ver se ele vai ligar com luz vermelha. Vou ligar aqui a fonte também. Vamos ligar, ver se ele vai dar luz vermelha. Eu não coloquei pasta térmica nem nada, porque esse dissipador já é o suficiente para testar. Ó, deu luz vermelha, eu vou apertar no sincronismo e no eject. 0, 1, 1, 0. Ó. Então esse é o defeito que está aparecendo. Para mim ter certeza que esse defeito ele é um defeito de solda fria, o que eu faço? Eu vou pegar a minha estação de ar quente e vou jogar um pouco de calor aqui. Algumas vezes isso dá certo. Como eu disse, o metal ele expande, volta a dar o contato e aí a gente consegue testar se o game está com solda fria. Agora, se o game não funcionar, aí realmente eu faço o rebalo o processador, faço o teste. Se não funcionar, eu faço o rebaling das memórias e depois eu faço o teste também, né? Provavelmente depois de fazer todos esse conserto, um deles vai dar certo. Outra coisa, eu notei aqui que bem aqui nesse MOSFET, que também alimenta esse CI aqui do lado, ó, ele tá com uma oxidação bem grande, ó, no pé desse MOSFET aqui, ó. Deixa eu pegar com uma pinça. Olha só, tá bem oxidado. Então eu vou primeiramente, antes de mexer com tudo, eu vou remover essa oxidação e vou testar. Se o game voltar a funcionar, eu volto com o vídeo. Se não voltar a funcionar, aí eu já vou preparar essa placa, deixar ela na estufa e para posteriormente colocar na máquina e fazer o rebaling do processador, beleza? Bom, aqui eu tive que fazer o rebaling no processador. Eu não mostrei o processo fazendo a retirada, fazendo o rebaling ali, porque eu acho que já tem vídeo aqui no canal mostrando esse processo, né? Mas eu coloquei na máquina, retirei aqui o processador, já está rebalado, ó. Tá bem limpinho, todas as esferas no lugar. Já fiz a limpeza aqui da placa também. Agora são 11h20, eu vou fechar a loja e eu volto a 1h30. Vou deixar o processador aqui evaporando o restante do álcool isopropílico que eu acabei de limpar. Vou deixar ele aqui e quando eu voltar eu já vou fazer o rebalho, colocar de volta o processador, fazer a soldagem dele e daí fazer o teste. Eu fiz o teste com a pressão aqui em cima e o teste, a gente chama de teste ME, né? Joga um calor aqui por cima, mas mesmo assim não funcionou. O game continuou com o mesmo defeito. Teve um momento até que ele demorou um pouco a mais a dar a luz vermelha, talvez por conta da pressão que eu tenho aplicado aqui. Mas como eu disse, tem alguns casos que não adianta dar essa pressão aqui, realmente tem que fazer o rebaling para ter certeza que volta a funcionar. Depois de rebalar ele, eu vou fazer um reflow nessas memórias, vou colocar um pouco de fluxo, né? Dar uma esquentada e dar só um toquinho nela, para ela voltar a solda ficar 100%, para mim ter 100% de certeza que não vai voltar a dar esse defeito depois.
Beleza? Então é isso aí, assim que tiver no jeito aqui, eu volto com o vídeo. Bom, aqui eu já terminei o rebaling, já fiz a remoção do processador. Como vocês puderam ver, fiz a soldagem dele depois de volta na placa, né? Eu não filmei o processo porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como é feito. Já montei o dissipador, coloquei pasta térmica nova e agora vamos ligar ele para ver se ele vai funcionar. Vamos ver se os anéis aqui vai circular. Ó, circulou o anel, imagem na tela e é isso aí, funcionando 100%. O cliente pediu para a gente também fazer o desbloqueio RGH3. Então eu já vou fazer a instalação das linhas aqui embaixo, né? Dos fios aqui embaixo. Fazer a instalação do leitor de NAND e fazer o desbloqueio, mas ali, como pode ver, já está funcionando 100%. Beleza? Assim que tiver no jeito aqui, eu mostro para vocês. Aqui eu já estou fazendo a leitura da NAND, já fiz a instalação ali do chicote, né? Ele passa por essa placa aqui e lá na tela a gente consegue ver o carregamento da leitura. Depois dessa leitura é só modificar a NAND, né? A gente faz o RGH 3.0, modifica ele, pega a key, que é a chave do processador, e faz a instalação na NAND nova que vai aqui para o aparelho já bootando, né, com o RGH3. Tem um boot instantâneo, não tem mais aquele problema do chip ficar pulsando até conseguir iniciar. Aqui é muito mais rápido e, na minha opinião, dá menos problema do que com o chip. Quando a gente fazia com o chip, às vezes o chip dava defeito, o aparelho praticamente morria, eu ficava dando código de erro alternado. Então, dessa maneira que você tem, vamos dizer assim, a NAND ainda ela fica modificada, né? Mas eu aqui no meu caso eu salvo cada NAND de serviço que eu faço e posteriormente, na minha opinião, é mais fácil de consertar do que com o chip, beleza? Então tá aí o game. Assim que tiver pronto, eu vou pedir já os jogos para o cliente, os jogos que ele quer, eu já vou passar a instalar os jogos e mostro para vocês o game já finalizado. Nem sempre é só esse o serviço. Eu dei uma saída e quando eu voltei o videogame havia desligado e a fonte estava com luz vermelha na frente. Então eu dei uma olhada nela, o videogame está normal, o cooler está funcionando normal, mas geralmente quando dá esse problema do videogame ligar e depois de um tempo dar luz vermelha na fonte, isso pode ser causado por esse motivo aqui, ó. Eu estranhei porque eu coloquei o ouvido próximo à fonte e não escutei nenhum barulho. Mas você vê aqui, esse aqui é o cooler, dentro dele tem um cooler para fazer a refrigeração da fonte, ela esquenta bastante. Você vê, ó, ele tá totalmente travado, ó. Aqui quando você roda aqui, ele tem que rodar livre. Esse aqui, além de bem sujo, tá travado. Então por isso ele tá dando luz vermelha. Ele superaquece e dá luz vermelha. Eu vou fazer a limpeza dele e assim que ele tiver já bem livrezinho aqui, eu volto com o vídeo. Bom, aqui o cooler já tá limpo. Já fiz a limpeza dele. Olha só. A fonte também foi limpa. E aí para lubrificar aqui, eu venho com óleo Singer e eu vou dar um pinguinho bem no meio ali. Deixa eu tentar pegar aqui com cuidado. Ó. Dá uma gotinha no meio. Encaixa o cooler de volta. Olha a diferença. Totalmente lubrificado. Agora o videogame vai funcionar 100%. Nem sempre é só um serviço simples, né? Como sempre digo, eu faço tudo com muita atenção para que quando o aparelho for embora, depois ele não volte porque deu algum defeito e eu passei por cima, né? Então aqui eu vou fazer a montagem dele, colocar os parafusos de volta e assim que tiver pronto, né? Eu já volto com o vídeo game finalizado. Xbox 360 finalizado, já está funcionando 100%. A fonte do cliente também está funcionando, estou usando a minha fonte ali, mas a dele já está embalada. Já fiz a instalação de alguns jogos que ele pediu também. Esse aqui é o desbloqueio que a gente faz, o RGH3. Já adiciona os jogos e adiciona as capinhas, fica tudo bem organizadinho, 100%, beleza? Então tá aí, o game chegou com o erro 0110 ou 0110, né?
e já está funcionando 100% após o rebaling e o desbloqueio RGH, beleza? Então você que tem seu videogame aí apresentando algum problema, pode trazer aqui que a gente dá jeito nele, beleza? Valeu!